Olá, hoje nesse vídeo nós vamos aprender 3 razões pelas quais você provavelmente não consegue aprender inglês. Vamos lá, eu vou te mostrar quais são. Ou melhor, eu vou te falar 4. Ao invés de 3, serão 4. Primeira razão, provavelmente você está aprendendo errado. Por exemplo, dove and dove. Você sabe qual a diferença? Eu já te explico. Mas primeiro eu gostaria que você entendesse isso. No português, escrevemos e lemos da forma exata como escrevemos. No inglês é diferente. Às vezes, a mesma palavra tem 2 sons diferentes. Você escreve a mesma forma, mas tem 2 pronúncias. Acabei de dar um exemplo. Dove and dove. Dove significa pomba. Dove é o passado do verbo dive, mergulhar. To dive, mergulhar. I dive, eu mergulho. I dove, eu mergulhei, entendeu? Então, se você entender isso, você vai ver que você vai encontrar essa barreira na língua inglesa. Às vezes, palavras escritas da mesma forma têm pronúncia diferente. Às vezes, tem a mesma pronúncia, se escreve diferente e tem significados totalmente diferentes. Exemplo, weather. Weather tem weather, tempo, tá chovendo, tá sol, e tem weather, se. Whether you go or not, are you go. Você fala com alguém que você vai a algum lugar e essa pessoa fica na dúvida se vai ou não. Whether you go or not, are you go. Entendeu? Mas então, aí você me pergunta como que podemos resolver esse problema. Então, você precisa aprender a falar e a ouvir primeiro. Mais um motivo pelo qual você não deveria começar direto pela gramática, vamos ser sinceros. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler em português, você acha que o seu cérebro vai querer aprender a gramática inglesa? Por quê? Se você observar, as crianças, elas aprendem primeiro a ouvir e a falar. Então, não vou dizer que é um erro, mas é uma forma que se torna mais difícil. Quando nós tentamos aprender através da leitura, lendo, fazendo aqueles exercícios. Ajuda. Só que o problema é que a nossa língua portuguesa tem essa concordância entre a forma que você escreve e a forma que você lê. São iguais. O inglês não. Então, vai fazer mais difícil para você. Vou te dar 1 ou 2 exemplos. A minha filha, ela tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Ela nasceu em 2013, ela foi para Inglaterra em 2016. Ela fala inglês melhor do que eu. Eu comecei a estudar inglês sozinho desde 2007. Até então, eu tô ainda aprendendo, porque eu acredito na frase do Isaac Asimov, que diz: Education isn't something that you can finish. Então, a gente tem que entender isso, que crianças aprendem de uma forma, nós tentamos aprender de outra. Por quê? Porque a criança não tem medo de errar. Eu e você ficamos preocupados se vamos errar ou não. Nós ficamos preocupados, será que vão rir de mim? Será que vão zombar de mim? E a criança não tá nem aí. A criança simplesmente fala. Se ela errar, ela até ri daquilo que ela errou e continua. Não tá nem aí. Então, nós temos que aprender com as crianças. E dessa forma primeiro você aprende ouvido. Vou te dar uma dica ótima. Ouve uma música. Pega uma música que você gosta. Ouve a música, escreve a letra. Aí depois você escreve a letra. Aí você vai ver o que significa a música. Você vai ver que aquelas palavras vão ficar na sua mente. Pega essa dica que você vai aprender legal. Então, faça o seu aprendizado ser uma forma divertida também. Tem como. Você pode fazer o que eu fiz. Eu comecei a aprender inglês, sabe como? Assistindo séries, sem entender quase nada. Eu lembro que alguém falava love. Falou amor ali. Eu ficava assim. Mas aí depois eu fui juntando quebra-cabeça, entendeu? Então, o que eu tô te dando essa dica é que eu comecei em 2007. 2007, a gente não tinha smartphone com todos os lugares igual hoje a gente tem. Hoje você tem no seu bolso um smartphone que tem mais informação do que tinha a biblioteca de Alexandria quando foi queimada. Hoje eu estou te dando dicas aqui de coisas que eu gostaria de ter em 2007, porque eu comecei em 2007 e consegui entrar em uma faculdade inglesa em 2018, 11 anos. Então hoje você tem o BBC Learning, que você pode treinar o seu ouvido. Você tem excelentes professores de inglês aqui no YouTube de graça, que você pode estar ouvindo, assistindo, aprendendo. E eu estou te dando dicas de como você consegue aprender sozinho. E o que me leva para a segunda razão pela qual você não aprende. Na verdade, muitas pessoas não conseguem aprender porque elas não têm uma razão pela qual elas realmente precisam aprender. Eu, no meu caso, eu estava na Inglaterra. Na verdade, eu comecei em 2007 e eu estava em Portugal. Eu já fui começando a estudar o inglês sozinho para chegar na Inglaterra pelo menos com uma base. E você, acredita em mim, depois que você pegar essa base, você só vai construindo conhecimento. Vai ser ótimo para você. Às vezes, muitas coisas a gente só deixa para aprender quando a gente precisa. Em inglês não é diferente. Às vezes você fala assim,
Eu não preciso, então para que eu vou aprender? O saber não ocupa espaço. Então você nunca sabe quando você vai precisar. Você nunca sabe quando o seu emprego vai precisar de que você fale inglês. E aí, se você falasse, você seria promovido a um cargo ou qualquer coisa do tipo. Ou se você precisa mudar, ser transferido para morar em um país de língua inglesa ou de qualquer outra língua, porque inglês é um idioma que em qualquer país que você for, você vai encontrar pelo menos uma pessoa que fala inglês lá. Então, o inglês ele abre essas portas. Segunda coisa, a maioria do conteúdo da internet é em inglês. Cerca de 70% do conteúdo que você encontra em toda a internet mundial, ele é feito em inglês. Então, o inglês ele te dá essa vantagem em várias coisas. Você pode estar aprendendo inglês para estudar, para trabalhar, para ir morar fora. Você pode estar aprendendo inglês só para viajar também. Mas tem uma frase muito boa também que eu gosto, que é assim: Learning is the only thing the mind never exhausts, never fear and never regrets. Leonardo da Vinci. Então, você pode entender que a mente nunca cansa de aprender. E como o saber não ocupa espaço, aprenda o inglês. Talvez não precisa dele para nada agora, mas você não sabe quando você vai precisar. E outra coisa, por exemplo, se você tem um canal no YouTube, se você faz qualquer outra coisa, se você precisar fazer qualquer tipo de pesquisa, se você fizer em inglês, você vai ver que o material que você encontra em português é isso aqui. O material que você encontra em inglês é muito maior. Então, é uma dica que eu te dou. Quer aprender inglês, mas não tem motivação? Segue o canal, acompanha aqui, eu vou te dando dicas. E se você tem alguma coisa que você não consegue aprender, se você discorda das coisas que eu estou te dizendo que atrapalha aprender inglês, deixa nos comentários. Eu vou ver com calma, eu vou analisar e vou te dizer, olha, realmente concordo com você. Ou então, você já olhou por esse ponto de vista aqui, mas aí, se você quiser aprender, a oportunidade tem muita. Como eu já disse, você consegue aprender muita coisa aqui no YouTube. Terceira razão pela qual você não aprende: você duvida de você mesmo. Você tenta falar uma palavra e não consegue, é difícil. Os sons em inglês são completamente difíceis, são muito difíceis. Tem palavras que demora tempo. Comigo foi assim, com a maioria das pessoas são assim. Por quê? Porque nós não temos essas diferenças de som. Por exemplo, as nossas vogais, o A, por exemplo, é só A. No inglês, tem palavras que você vai falar A e tem palavras que você vai falar E, para uma vogal, para uma letra. Então, a gente tem que aprender essas diferenças, porque se a gente colocar na nossa mente que que eu não consigo, que é impossível, que é difícil, só falando palavras negativas, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, não faça isso com você, por favor. Não seja assim com você, não seja assim nem para inglês, nem para nada. Você consegue, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Se você não crê, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Agora, se você crê e fala, não, inglês é uma habilidade humana, é uma coisa que todas as pessoas que querem conseguem aprender. Então, você vai conseguir. É a pressão de aprender. Tira essa pressão de aprender. Você não precisa dessa pressão de aprender. Para você pode ser divertido. Ouve uma música. Agora, procure uma música que seja compatível com o seu nível de inglês. Não adianta você tentar ouvir uma música muito rápida. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take this thing out these words. Nem nativo entende. Agora, se você quer aprender, ouve uma música lenta. And now, the end is near. 2, 3 vezes. Existem muitas músicas boas aí. Aí você pega, ouvindo essa música, depois que você ouvir ela umas 2 ou 3 vezes, não é difícil ouvir uma música. Normalmente a duração de uma música são 3 a 4 minutos. Depois você ouve essa música, sei lá, indo de casa para o trabalho para casa, para a escola, não sei, ou em casa mesmo. Ouve ela 3 vezes. Depois vai lá, pega ela, vai lá no letras, anota todas as palavras, vê o significado e ouve de novo, já sabendo o significado delas. Esse exercício vai te ajudar muito. Esse exercício é ótimo, me ajudou muito. E você vai ver que isso aí vai te ajudar e vai quebrar essa barreira de que você fica duvidando de você. Todo mundo aprende. Uns aprendem rápido, outros demoram, mas todos aprendem. Põe isso na sua cabeça. Agora vamos para a 4ª dica, que é a bônus. Mas antes eu queria te pedir um favor. Deixa seu like se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo. Se você realmente tem interesse de aprender, não só inglês, que esse canal não vai ficar focado só em inglês, ele vai expandir para outros temas também. Inscreva no canal, vamos aprender juntos. Vamos para a última dica, que é um ingrediente que falta
colocam em todos os cursos de inglês. Gente, olha só, eu não sou youtuber, eu tô aprendendo a filmar, a editar, iluminação, essas coisas todas. E o vídeo às vezes tem alguns barulhos de carro passando, fazendo propaganda, essas coisas todas. Me desculpe, eu vou melhorar a qualidade, só que eu tô aprendendo. Então, é a mesma coisa do exemplo do inglês. Se você não começar, se você não tentar, você nunca vai aprender. E filmar, fazer, criar conteúdo também é a mesma coisa. Então, uma dica boa que tem no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 é: quem olha o vento nunca joga semente. Se a gente for olhar as dificuldades que eu não sei, de que eu não faço, a gente vai ficar procrastinando e não vai fazer nada. Então, começa, faça. Vai errar? Vai, eu tô aprendendo. Mas se você olhar do meu primeiro vídeo até agora, tá sempre melhorando alguma coisinha. E prometo que a qualidade vai melhorar aos poucos, tá? Beijo e abraços. Uma coisa que não vem em nenhum curso de inglês, nem aqui no Brasil, nem no YouTube e nem em nenhum outro lugar no mundo que eu já tenha visitado, é uma boa dose de boa vontade. Se você duvida de você, se você não tem boa vontade de aprender, se você não tem um motivo para aprender, você nunca vai aprender. Eu vou te dizer uma coisa: quando você chegar ao ponto de conversar e começar a entender as pequenas coisas, você vai ver que a sua motivação vai só aumentar. Esse é um dos maiores erros que nós temos. Nós não damos valor às pequenas coisas. Igual nos vídeos aqui desse canal, eu comecei com o alfabeto. Tem muita gente que acha que o alfabeto inglês não vai te ajudar muito. Ajuda e muito. Você só quer sair falando? Seja fiel no pouco, entendeu? O próprio Jesus disse: se você ser fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Agora, se você não é fiel nem no pouco, como é que você quer aprender o muito? Você já quer dormir hoje e amanhã acordar falando inglês? Isso não vai acontecer. Você tá vendo essas promessas aí de influência em um ano? Só se você não fizer nada o restante do ano, meu amigo. Se você for um cara que tem tempo para ficar de manhã até de noite só estudando inglês em um ano, você consegue ficar fluente. Não estou dizendo que é impossível alguém conseguir. Não. Nós reagimos de forma diferente. Tem pessoas que conseguem isso aprendendo em um ano, 2. Tem pessoas que conseguem em 3, 4. Tem pessoas que conseguem em 10. Tá entendendo? Só que a diferença é os recursos. Eu não tenho tempo para ficar aprendendo, sei lá, se eu falar assim, eu vou aprender francês. Eu não tenho tempo para aprender francês o dia inteiro. Mas eu te garanto que se eu dedicar 1 hora, não preciso começar logo com 1 hora, mas se eu começar com 5 minutos, depois aumentando para 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, até 2 horas por dia, em um ano é possível estar fluente em francês ou qualquer um outro idioma que você se dedicar. Tem que ter dedicação. E o que a maioria da galera fica esperando aqui é alguém chegar com uma mágica. Olha, se você fizer isso aqui, você vai falar inglês. Isso não existe. Pensa no inglês como um processo para a vida inteira. É como eu já disse antes: education isn't something that you can finish. Inglês para a vida toda. Português, para aqueles que ainda continuam lendo, estão sempre aprendendo palavras novas. Agora, aqueles que já aprenderam a comunicar, como eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando errado em inglês, e aí você, com educação, tentar dar um toque, falar: não, mas olha só, essa palavra você não usa assim, você usa assim. O importante é que ele entendeu. Quantas vezes eu ouvi isso? Para eles, o inglês deles já está suficiente. Agora, para mim, o meu inglês ainda não está no nível que eu quero. Eu ainda tenho muito o que aprender, e se Deus quiser, eu vou aprender. Se inscreva no canal pra gente aprender junto.